método PDCA? PDCA é uma sigla das palavras em inglês plan, do, check e action. Primeiramente, a gente precisa entender o que é método. Método significa um caminho, ou seja, todo método está definido o que eu vou absorver de um caminho que eu vou passar. Então, quando a gente fala método PDCA, significa que é um caminho com base nessas 4 siglas, que você vai entender um processo e vai replicar um processo. Então, basicamente, a gente utiliza o método PDCA para 100% dos nossos processos. Por quê? Porque é um método simples de você fazer o que precisa ser feito. Só que não é porque está simplificado que é simples. Essa é a parte educacional. A parte educacional requer que você passe pelo complexo do aprendizado até que seja simples alguns métodos para você. Então, a gente usa o método PDCA como base para todas as nossas ferramentas, mas cada ferramenta que a gente cria é por si só um método próprio. Então, as nossas ferramentas, cada uma delas tem nomes específicos, são os métodos específicos. Então, o que o método PDCA fala? O seguinte, planeja. Este planejar é uma habilidade, tá? Então, por que muita gente tem dificuldade em planejar? Porque o próprio planejamento requer um nível de conhecimento sobre o assunto que você vai planejar. E muitas vezes você precisa não só de um especialista naquele assunto que você precisa planejar, mas um profissional com uma visão macro. Então, muitas vezes você corre para um especialista, mas o especialista ele tem o quê? Informação pontual. E muitas vezes o planejamento, ele precisa incluir esse conhecimento pontual. Ele não é por si só o todo. Então, planejar é uma habilidade. E se você tiver falha aqui no plano, todo o resto vai ficar pipocado, né? E por onde começar a ter esse planejamento? O ideal é aprender sobre gestão de projetos, porque você já vai ter um pouquinho de bagagem para poder criar planejamentos. Então, todos os nossos processos partem de planos prontos. Esses planos, eles são vividos, por isso gera-se revisões nas ferramentas, né? Porque você vai viver o planejamento. E planejamento é o segundo maior motivo das empresas morrerem. Fica aí como título de conhecimento, porque realmente planejamento é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Outro mito, as pessoas às vezes pulam e justificam esse pular o planejamento dizendo que não querem ficar engessadas. Mas planejamento não é controle, planejamento não é engessamento, planejamento é uma condução de uma intenção. Então você tem um conjunto de intenções que estão organizados de modo que você vai praticar aquilo para alcançar um resultado específico. Então, tem muito mais a ver com a ordem dos fatores do que controle sobre as coisas. Aliás, o planejamento ele é vivo. Então, muitas vezes, por isso o método planeja. E qual que é o segundo ponto? Tira do colo. Aí já são umas linguagens que a gente usa aqui na Borelli Academy com os clientes. O que é o tirar do colo? Fazer com base no plano. Então, se o plano não estiver estruturado, o seu fazer vai estar complexo. Só que daí vem o terceiro ponto, olha, checa. Então, é a oportunidade que se tem de fazer ajustes no próprio plano. A gente pode ter planejamento, como a gente tem, né, para estruturação empresarial, a gente tem planejamento para gestão no tempo, a gente tem planejamento para gestão financeira. Então, a gente tem ferramentas específicas para que o cliente ele já pegue o plano, aprenda sobre aquilo de forma organizada e pratique. E aí ele vai praticar com mais riqueza de informação, né? E é onde ele vai dar o check, ou seja, eu pratiquei aquilo, né? Ou seja, eu tenho uma intenção de resultados, eu já tenho um plano pronto, por isso que a gente fornece os planos prontos para muitas situações. Então, você vai resolver com base no conhecimento que você está tendo e vai dar baixa naquilo. E aí você vai para o nível action, que na verdade é mais uma checagem daquela ação, é tipo uma melhoria daquela ação que você já fez, que no nosso caso a gente já chama de Kaizen. Então toda vez que a gente fala Kaizen, significa faz e melhoria
contínua, né? Então, esses 4 pilares, a gente pratica em tudo. Então, se você é cliente da Borelli Academy, você pode perceber. Normalmente a gente tem uma ferramenta que está planejada, organizada, para você aprender e tirar do colo com base no planejamento que está pronto. E aí você faz o quê? Check, eu preciso dar baixa naquela ação, né? E aí, melhoria contínua. Por quê? Você faz um nível, depois você vai avançando, você vai vivendo e você vai melhorando, você vai subindo de nível, né? Então, esse é o método PDCA, que é muito conhecido na indústria, conhecido por grandes empresas, né? E no caso a gente pratica 100% dos nossos processos aqui na Borelli Academy. Então fica aí como forma de aprendizado e para você saber que isso aqui é o nosso alicerce, tá? Tudo que a gente faz é com base no método PDCA, depois a gente só vai enriquecendo principalmente a qualidade aí das informações.